Olá pessoal, mais um vídeo do Literatura Fora da Escola. Sou o Moa, professor aqui da equipe, e hoje a gente vai falar sobre um dos autores mais importantes, vejam que eu disse mais importante, não um dos melhores, autores da literatura brasileira, que é o José de Alencar. Basicamente, a maior parte dos alunos de escola do ensino regular leem em algum momento uma obra do José de Alencar, seja Iracema, que é muito legal, seja qualquer outro livro, né? A Senhora, Lucília e assim por diante. O que eu vou discutir um pouco com vocês aqui hoje é a importância real desse autor para a nossa literatura nacional, tudo bem? Bom, o José de Alencar, vale dizer, ele é um autor do romantismo brasileiro, portanto do século XIX, e o romantismo brasileiro tem algumas características muito específicas. Bom, enquanto parte do romantismo na Europa, de onde surge o romantismo de fato, se opunha a um certo desenvolvimento do capitalismo e formas novas de relações da burguesia, no caso brasileiro é quase como se houvesse o contrário. Então, quer dizer, boa parte do nosso romantismo, na verdade, é favorável, vai quase que militar favoravelmente à consolidação do Estado Nacional brasileiro. Então, vejam, vocês lembram que depois de 1822, com a independência do Brasil, é necessário criar a nação, é necessário criar ideologicamente a nação, seus aspectos, suas características, etc. Isso ganha um fortalecimento um pouco maior lá no segundo reinado, com Dom Pedro II, evidentemente, com a fundação do IHGB, etc. Bom, tudo isso para dizer que alguns dos nossos autores românticos estão envolvidos com esse processo de criação de uma imagem muito específica do Brasil. É nesse momento, por exemplo, que são retomados os primeiros escritos lá do século XVI, do Caminha, Pero Vaz de Caminha, por exemplo, a carta lá, que foi escrita em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, né? O Alencar, por exemplo, vai retomar isso. Se a gente olhar, por exemplo, para Iracema ou para o Guarani, a gente tem muito ali dessa carta inicial das relações entre os portugueses e os índios. Vejam só, outra coisa importante para a gente pensar, o Alencar ele é um autor de teatro, peças importantes de teatro, mas ele é particularmente um grande romancista dessa literatura, desse momento. Então vejam, vale pensar também e refletir que o romance no Brasil, para esse processo do nacionalismo do século XIX, da consolidação e da nação, ele é bastante relevante. Evidentemente a gente tinha historiadores, alguns filósofos, particularmente historiadores no Brasil, mas menos importantes eram os historiadores do que os romancistas. Quer dizer, os romancistas tinham alguma relevância um pouco maior ali para pensar o Brasil do século XIX para a criação desse nacionalismo. Então, quer dizer, o romance ele funciona no Brasil do século XIX, no romantismo particularmente, como um instrumento de descoberta e de interpretação. O que significa isso? Por um lado, o romance regionalista, lá que o próprio Alencar faz, como Tio, por exemplo, é um romance que vai para o interior, para cidades pequenas e assim por diante, para descobrir, entre aspas, formas de vida nos romances de costumes e assim por diante, mas é também um instrumento de interpretação, ou seja, além de relatar, retratar isso, ele vai valorar isso, quer dizer, ele vai interpretar isso de uma determinada forma. Bom, para entrar mais diretamente na obra do Alencar, vamos pensar que a obra do Alencar está dentro desse contexto todo e daquilo que o próprio Alencar coloca como um projeto de literatura nacional. Vejam, você não pode ler, seja para o vestibular, seja para a escola, seja porque alguém te indicou, um livro do José de Alencar sem entender isso, porque senão vai parecer meramente uma novela idiota. Presta atenção no que eu estou falando. Uma historinha de amor boba. Se você não entender o processo histórico colocado, vai ser meramente uma história de amor aleatória. Tudo bem? Então, olha só. Todo o romance do José de Alencar faz parte de um projeto de literatura nacional. Ao mesmo tempo que precisamos construir a imagem do país, para que isso aconteça, é importante que haja a arte nacional, a literatura nacional. Tudo bem? Então, o Alencar está dentro do processo de formação da literatura brasileira. Bom, o próprio Alencar, muito pretensiosamente talvez, divide a obra dele em 4 partes. Os romances, aquilo que ele chama de romances de mito de fundação e assim por diante, que mais pra frente a gente começa a chamar dos romances indianistas, em que constam lá a Iracema, o Birajara, o Guarani. Aliás, o Guarani é o primeiro romance do Alencar, que depois vira uma peça, o Carlos Gomes vai musicar, enfim. O Guarani, por exemplo, conta a história de Ceci Peri, quer dizer, o índio Peri que vai se sacrificar no final das contas, aquele que podia se doar de corpo e alma à mulher branca portuguesa. A Iracema, por outro lado, outro romance indianista do Alencar, em que a Índia, no final das contas, termina morrendo em prol da cria do filho Moacir, que é o filho do português. Então, quer dizer, nesses 2 romances, de alguma maneira, a gente vê um índio se sacrificando por um português. É quase como se, de alguma maneira, nesse romantismo do Alencar, houvesse uma espécie do que um grande crítico literário chama de mito sacrificial.
né? É como se o índio se sacrificasse de alguma maneira em função de uma certa civilização portuguesa. Então vejam só, ler a Iracema meramente como uma história de amor é ler uma besteirinha, né? Se você entender dessa forma, você percebe que o que está colocado ali de trás é, na verdade, uma história do país, né? Uma vontade de interpretar o país, quer dizer, o índio que se sacrifica em prol da civilização quase que de forma voluntária. Ou seja, é um pouco mais perverso do que parece. Além disso, se a gente olhar para esses romances de fundação, né, particularmente a Iracema, vejam só que o Moacir, que é o filho da Iracema quando ela morre no final, ele seria o primeiro brasileiro. Bom, o primeiro brasileiro é formado por uma índia e por um português. Ora, é como se o Alencar estivesse dizendo assim, o Brasil, né, os brasileiros, a sociedade brasileira é formada por dois povos, os índios e os portugueses. Bom, se vocês lembram um pouco de história, se vocês vivem no Brasil e olham para os lados, devem perceber que além desses dois grupos, há um outro grupo bastante importante que forma a sociedade brasileira, que são os negros escravos. Né? Então, quer dizer, o Alencar, evidentemente, de um lugar muito específico, um homem favorável à manutenção da escravidão num dado período, usa a obra dele, entre outras coisas, além da formação de uma nação bonita, a natureza muito bela e assim por diante, com elementos do sublime, etc., usa também a literatura para dizer o que é a sociedade brasileira, daí a interpretação. Outro tipo de romance dessa categoria, dessa categorização, né? Os romances históricos, em que são retratados episódios históricos do Brasil que eram pouco conhecidos. Romances, portanto, históricos, como As Minas de Prata. Outra categoria ainda, os romances regionalistas, já comentei com vocês, né? Mas quer dizer, o Tio aí é um exemplo bom disso, que está agora nas listas de vários vestibulares. Né? O romance regionalista tem um valor bastante importante de interpretação do país, quer dizer, ir ao campo, né? Olhar as formas de convívio da casa grande, de alguma maneira, que são retratadas ali de maneira heróica. Se você olhar um livro como o Tio, por exemplo, o senhor de escravos colocado ali, né? Ele é essencialmente um homem bom, ele é descrito como uma pessoa legal e assim por diante. Ao passo que os pobres, os trabalhadores, os homens livres e assim por diante, e os escravos particularmente, são descritos como aqueles piores, de má índole e etc. Então vejam, tem uma dimensão romântica bastante dicotômica, o bem, o mal e etc. Além disso, os romances urbanos, os mais famosos do José de Alencar. Há dois romances bastante famosos. Lucila, a história de uma prostituta que mesmo se arrependendo moralmente, no final das contas, termina morrendo, né? Quase que de uma maneira aleatória. Bom, vejam que nesse caso específico da Lucila, a prostituta que se arrepende, primeiro, é um romance bastante moralista, evidentemente, né? E que tem a ver, de novo, com a formação de uma nação. Mas vejam que essa formação da nação é uma formação de uma nação católica, obviamente. Uma formação de uma nação católica que essencialmente preza pela construção de uma família. Bom, para terminar, um romance Senhora, que é o último romance que o Alencar escreve, já um romance quase realista, em que, de novo, você tem uma heroína que, de alguma forma, tem alguma força enquanto mulher. Então, quer dizer, o Alencar é um dos primeiros a inserir uma mulher como a personagem principal no romance nacional. Entretanto, independentemente disso, a gente tem que ver como essa mulher é construída, né? E, evidentemente, as forças morais estão colocadas aí novamente em prol da construção familiar e assim por diante. Bom, para terminar, por fim, né, a obra do José de Alencar, então, é essa obra que tenta interpretar o país. Tudo bem? É importante ler o Alencar nesse contexto. Fora disso, você não vai conseguir muita coisa, vai achar meramente uma novelinha besta. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Leia os livros, discuta, é bastante interessante, né? Talvez não seja o melhor romancista, mas pelo menos um dos mais interessantes. Até a próxima.